Aliás, que momento, que quase um inferno astral que está vivendo o Javier Milei, né? Porque hoje a gente traz essa notícia do candidato do Milei envolvido, aliás, apoiado, né, pelo Milei, mais especificamente, mas sendo alvo de escândalo relacionado ao narcotráfico. A irmã do Milei também, falávamos há pouco tempo, teve aquela divulgação de um áudio num esquema, um escândalo de corrupção também. E tem a questão do Congresso, que está impondo muitas derrotas também ao Javier Milei. Ele teve 2 vetos que caíram por terra relacionados ao Milei. Então, o Senado derrubou de uma forma esmagadora vetos ao projeto de lei para aumentar o financiamento das universidades públicas e também para o atendimento à saúde pediátrica. Então, essa decisão acompanhou a Câmara lá na Argentina, que já tinha derrubado esses vetos. E, ao mesmo tempo, tem gente ainda aqui no Brasil segurando a mão do Javier Milei, apesar de tudo isso. O professor Castro Rocha traz um pouco uma análise dessa conjuntura, relacionando com certas figuras aqui da extrema-direita do nosso governo brasileiro. Não é isso, professor? É isso mesmo, Gabi. Eu estou bem ansioso para assistir esse novo documentário do Eduardo Moreira e da Juliana Baroni, porque eu creio que potencialmente esse documentário é até mais importante que o Vai para Cuba, Eduardo. Eu explico. Vocês devem ter visto que ontem, ou no máximo anteontem, o Tarcísio de Freitas, numa dessas reuniões que ele faz, ele tomou o exemplo do Javier Milei como o futuro do Brasil. Ele disse que pareceria impossível que o Estado cortasse 5% do PIB em despesas e que, no entanto, afirmou o Tarcísio de Freitas, Javier Milei o fez e de maneira bem sucedida. 2 nomes serão fundamentais ano que vem no Brasil e uma tarefa muito importante de um veículo como o ICL é desde já começar a desmistificar os 2 nomes. Um é o Nayib Bukele, que é a militarização da segurança pública, um modelo de guerra civil no cotidiano e militarização de todas as esferas da sociedade, num projeto claramente autoritário. É o que o Trump tenta fazer seguindo o Bukele. Em relação ao Milei, é o projeto inteiro do Jair Messias Bolsonaro que fracassou, é o projeto inteiro de pinochetização do país. E é muito grave, Gabi e César, porque a mídia corporativa trata o Javier Milei como se ele tivesse sucesso. Dizem assim, por exemplo, a inflação caiu. De fato, a inflação caiu, sim. Mas caiu por quê? Porque as pessoas não têm mais dinheiro para comprar comida, acabou a demanda. Simplesmente porque não tem demanda. As pessoas não têm mais condições financeiras de sobreviver com o mínimo de dignidade. O modelo do Milei, do ponto de vista puramente racional e econômico, é um enorme fracasso, porque é um modelo de concentração absoluta de renda e de distribuição dos prejuízos para a sociedade como um todo. A sociedade argentina começa a reagir de maneira muito forte e algo importante, Gabi, que não podemos esquecer. Há 2 semanas atrás, o Javier Milei sofreu a sua maior derrota política. Ele perdeu a cidade de Buenos Aires, que é tão importante na política argentina, isso quanto ser prefeito da cidade do México. O López Obrador, antes de ser presidente do México, foi prefeito da cidade do México. O Nayib Bukele, antes de ser presidente da El Salvador, foi prefeito de San Salvador. A cidade de Buenos Aires, o poder na cidade de Buenos Aires é o fiel da balança. E não foi uma derrota qualquer, não foi assim, César, 2 pontos percentuais, 3 pontos percentuais, foram 12, 14 pontos percentuais. Foi uma derrota humilhante. Qual foi a resposta do Milei, Gabi? Você deve ter visto, ele fez um discurso dizendo, reconheço que perdemos. O que precisamos fazer, disse ele, radicalizar a agenda. Mas foi a agenda que o fez perder. Então, o documentário eu acho que terá uma importância enorme para esclarecer a nossa audiência e o Brasil como um todo do verdadeiro desastre que representa a supressão radical do Estado da sua função ordenadora, controladora e indutora da economia. O Tarcísio de Freitas não deveria elogiar o Javier Milei não, Gabi, porque a crise de São Paulo agora é terrível, envolvendo a falsificação de bebida com metanol. Uma das origens é a retirada progressiva do Estado de órgãos de controle. Você deixa de controlar a quantidade de bebida produzida. Você abre caminho para falsificação. Isso aconteceu em 2016 com Michel Temer, que é a ponte para o futuro de Michel Temer, é uma ponte para o século XIX, a supressão completa da presença do Estado. Mas um comentário que eu acho importante, Gabi e César, que é
bem importante, que nós não estamos ainda prestando atenção no Brasil. E como vocês sabem, eu estudo a extrema-direita transnacional há anos. Eu devo ter sido, talvez, a primeira pessoa no Brasil, há 3, 4 anos atrás, a denunciar o Javier Milei, quando ele dava entrevistas de capa inteira para o Globo e o apresentava como meu colunista inovador. Eu dizia, não, pessoal, ele é um anarcocapitalista libertário, se ele chegar ao poder será um desastre para a Argentina. Eu dizia isso há 3 anos atrás. Mas tem um ponto que eu quero destacar, porque esse será fundamental. O Javier Milei, além da irmã, do assessor, o Javier Milei, Gabi, acredite, ele é como presidente da República, ele cobra para receber as pessoas, porque ele diz, eu estou cobrando pelo meu tempo. César, ele cobra como presidente da República para, por exemplo, endossar campanhas. Ele endossou uma campanha de uma criptomoeda, que era um esquema de pirâmide Ponzi. É simbólico, Gabi. Toda a extrema-direita é uma enorme pirâmide Ponzi levada para a política. É isso que a extrema-direita é, César. Uma enorme pirâmide, um esquema Ponzi de pirâmide. Pois bem, o que aconteceu? Há um mês atrás, um escritório importantíssimo de Nova York processou o Estado argentino e nominalmente o Javier Milei porque muitos americanos foram fraudados pela criptomoeda que o Javier Milei promoveu. Nós estamos falando, Gabi, de potencialmente bilhões de dólares. Então, esse escândalo da criptomoeda não é um caso isolado. É uma representação completa do que significa o Javier Milei. Javier Milei, Jair Messias Bolsonaro, Paulo Guedes, Tarcísio de Freitas, são todos o mesmo. São todos esquema de pirâmide Ponzi levado para a política. O desastre é inevitável. Por isso que eu estou bem ansioso para assistir. Vou assistir aqui da Itália o documentário. Excelente, professor. A gente também está bem